O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. Eu quero mostrar uma coisinha linda que eu achei pra vocês. Muito lindinho. Parece Pokémon. Calvinismo é um problema. Onde ele chega, deixa qualquer pessoa que não lê a Bíblia assanhado. Fica assanhado, fica um povo bravo e, não diferente, nós encontramos mais uma alma peculiar. Como caçando um Pokémon, nos Instagrams da vida, às vezes alguns Pokémon tropeçam na gente. E esse Pokémon que eu quero mostrar para vocês é tão bonitinho. Salva quem quer e condena quem quer. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Podemos sim, porque calvinismo e Bíblia é igual água e óleo. Não se mistura. Achei um ser humano que eu tenho que ficar preocupado. O poder desse Pokémon tão grande que ele pode frustrar o plano de Deus. E ela achou um versículo para subir até as barbas do poder de Deus e falar: eu posso frustrar os seus planos. Quer e condena quem é pura. Deus salva quem quer e condena quem quer. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. O bichinho é tão fofinho que ele disse que pode frustrar os planos de Deus. Eu não sei se eu dou risada ou se coloco uma corda amarrada no meu pescoço e me jogo no oceano mais próximo para nunca mais achar um Pokémon desse. Porque é terrível. Um nível de heresia. Para poder encaixar a sua heresia, o Pokémon vai começar a usar seus poderes, né? Parecendo um Mr. Smile, e vai jogar algumas paredes de versículos isolados para poder ludibriar e, como Jigglypuff, fazer você cair no sono arminiano e achar que está tudo bem e que você pode impedir Deus. E eu já disse, garotos juvenis, teólogos de YouTube, de Facebook, de Instagram, conseguem encontrar uma solução rápida, igual a cabeça deles, quando estão com fome e procuram um McDonald's para poder comer. Abre a Bíblia, encontra 2, 3 versículos, conforme a teologia da cabeça deles, e aí fala: eu achei a solução, gente. 2000 anos de discussão, já eu consegui resolver, sou um mestre, sou o doutor da lei. Como eu queria que um Jigglypuff pudesse me fazer cair num sono arminiano e um versículo desse pudesse fazer descansar e adormecer tranquilo de que agora eu estou no controle da situação. Mas a Bíblia é para ser lida, negão. E aí ó, o bicho pega. Ah, negão, pega, viu? Podemos sim, porque calvinismo e Bíblia é igual água e óleo. Lucas 7,30 na tradução brasileira diz que os fariseus e mestres da lei Eu sei que você adora esse negócio de controlar Deus. Eu sei que você gosta de ter as coisas nas suas mãos, mas para a tua tristeza, o Pokémon aí, o poder dele saiu pela culatra. A gente tem um bocado de versículo que vai fazer você hoje dormir um pouco mais preocupado. Pode ter certeza. Uma coisa que a gente tem que ver é sempre estudar o texto com paciência e com calma. Às vezes as pessoas, elas se afogam um pouco e se apressam, e aí hoje você tem ferramenta para isso, e a gente pode poder estudar o texto. E eu quero olhar esse texto um pouco com mais calma. Todo mundo escolhe uma versão ou uma tradução e para poder defender, isso é uma coisa da nossa mente. Realmente falando muito de psíquico aqui, a gente sabe que a nossa mente, ela cria essas armadilhas para nós mesmos. Mas a gente hoje temos aí ferramentas neutras como as inteligências artificiais, que elas podem nos ajudar a olhar para essas verdades. E outra, esse texto, ele tem uma possível tradução que vai dizer assim: mas os fariseus e os doutores da lei, ao não ser batizado por ele, no caso por João, anularam de si para si mesmo o conselho de Deus. Essa é uma tradução pessoal, e eu tenho como respaldo uma tradução parecida na Bíblia de Jerusalém 2002. Os fariseus e os legistas, porém,
não querendo ser batizado por ele, aniquilaram para si o propósito e os desígnios de Deus. Eu gosto dessa ideia do grego aqui que apareceu, de si para si mesmo, mostrando uma equação clara e direta de que Paulo já disse isso em vários dos seus textos, como ele fala, dizendo que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em Efésios capítulo 2:1 ele vai dizer, ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Aqui temos uma equação importantíssima, porque quando estávamos mortos em nossos pecados, o número que mais se aproxima dessa atividade é o zero, nulo. E por isso que também a palavra usada lá no texto de Lucas vai dizer que eles anularam. Então, nulo só pode produzir algarismo nulo, ou quem está morto só pode produzir morte. E esses fariseus estão mortos, são incapazes de produzir arrependimento por si só, pelas suas práticas da lei, pela sua sabedoria humana, pelas suas tradições e, enfim, pela sua religiosidade. Eles estavam mortos, eles estavam nulos e de si para si estavam anulando, ou algumas traduções vai dizer ineficaz. A palavra usada para isso é a palavra ateteo. A palavra usada para isso é ateteo, que não sei se a pronúncia é essa, mas a gente tenta, vai dizer que o significado dessa palavra, né, grega, que é usada para designar como algumas traduções, frustrar um plano de Deus, poderia ter sido traduzido como negligenciaram, como desdenharam, como rejeitaram, como anularam, ou uma das questões mais interessantes, sem efeito algum. Então, a gente entende que não é tão simples você pegar uma tradução e fazer assim, olha, está vendo? Os fariseus aqui negaram o poder, frustraram o poder de Deus. Não, os desígnios de Deus eram nulos, né? Não tinha efeito sobre a vida deles, estavam negligenciando porque não tinha eficácia, e é isso que o calvinismo ensina. A salvação, a mensagem da salvação, o evangelho, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo só vai ter eficácia na ação do Espírito Santo no coração do homem. Vamos para a mesma técnica que todo mundo gosta de usar, tanto todo mundo que está defendendo na sua palavra, inclusive daquela parede de versículos, né? E o Espírito Santo é o que age no coração do homem para poder acontecer isso. Veja só, Ezequiel 36, 26 ao 27, Deus está dizendo isso. Dai-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andei em meus estatutos. E aí, cara, que texto lindo, Deus falando, se eu não intervir no coração de vocês, se eu não fizer isso no coração de vocês, vocês vão continuar idólatras, vocês vão continuar rebeldezinho, como os versículos que ele usou aí, que Deus está falando, ó, chamei para perto, e usei as suas emoções. Interessante, falando de emoções, se a gente voltar para o texto de Lucas, tem que ficar preocupado com tamanho poder, com tamanha força de um tipo de puff desse. Eu já disse que quando você encontrar um arminiano, um poker arminiano, tome cuidado, que ele tem um poder de mudar o destino da humanidade e com o livre-arbítrio dele destruir o seu livre-arbítrio. Talvez você, desapercebido, andando na rua e tropece no livre-arbítrio de um arminiano dele e ele decida te levar para o inferno, e aí você vai para o inferno. Isso, meu irmão, fere completamente as escrituras. Lucas 7,30, ele mostra essa grande problemática dos fariseus. Mas o interessante é que o versículo 31 vai começar assim, ó, Jesus. A quem, pois, hei de comparar os homens dessa geração? Com quem se parece? São como crianças, sentadas numa praça e se desfilarem mutuamente.
Nós tocamos flautas, mas não dançaste. Nós entoamos lamentação e não chorareis. Com efeito, João Batista, que não come pão e nem bebe vinho, dizeis, tem demônios, está nele. E veio o Filho do Homem, que come e bebe, e diz, eis um glutão e um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Aqui o texto é bem claro com essa parábola, mostrando que é impossível que a nossa cognição, que os nossos sentidos possam produzir algo em nós. Os sentidos não servem para produzir arrependimento. Então, não adianta se o evangelho está vindo acompanhado com uma canção alegre ou com uma canção triste, ou se o evangelho é narrado de uma forma alegre, descontraída, ou de uma forma severa, uma pesarosa. Não importa como o evangelho vai chegar para estimular os seus sentimentos, como muitas igrejas têm feito hoje, utilizando os sentimentos para provocar conversão. Não adianta. Somente o Espírito Santo pode provocar esse arrependimento no coração do homem. Só o Espírito Santo pode agir no coração do homem. Então, a gente tem o Espírito Santo agindo no coração do homem, e outros versículos vão dizer isso. João 16, 13, 14. Quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Atos 16, 14. O Senhor abriu o coração de Lídia para entender ou atender as coisas que Paulo dizia. Deus abriu o coração de Lídia. 1 Tessalonicenses 1,5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plenitude de convicção. Esse poder é o poder que o Espírito Santo convence o coração do homem. João 3, 5, 6. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E nesse mesmo texto vai dizer, o vento de Deus sopra onde quer, não sabemos de onde vem, para onde vai, assim são os que é nascido de Deus, assim são os que é nascido do Pai. E aí vem o texto preferido dos arminianos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse texto está no mesmo capítulo onde Jesus fala que o novo nascimento não depende de quem quer, não depende da pessoa, mas depende do Espírito Santo, onde ele sopra, onde ele quer, faz do jeito que ele quer. E aí a gente percebe que essas falácias, né, que onde você quer, de David Leonardo, dos coachings, onde você pode frustrar Deus, Deus está em lágrimas, ela pode ser facilmente derrubada diante de versículos como versículos que mostram poderosamente a soberania de Deus, que vai dizer claramente, Isaías 43, 13 vai dizer, eu mesmo sou o Senhor, ninguém há que possa libertar das minhas mãos, agindo eu quem impedirá. Não há nada que possa impedir a ação de Deus. Jó, num momento difícil, 42, 2, saindo da sua aprovação praticamente, vai dizer, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedido. Agindo Deus, quem impedirá? Romanos 9,16, assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Contexto de salvação. Deus amou a Jacó, aborreceu a Esaú, Deus endureceu o coração de Faraó para que o poder seja manifesto. Deus escolheu vasos de honra e vasos de desonra. Está em Romanos capítulo 9. Não adianta um menino colocar um boné bonitinho, fazer uma barba bem feita, botar um óculosinho e ficar parecendo um leitorzinho de mangá, aparecer, fazer um reels bem rapidinho e ignorar todas essas verdades bíblicas. Não tem como ignorar. Deus é o Deus que ele age de maneira soberana. E a gente vai ter versículos que vai mostrar claramente que Deus, ele pode abrir o coração do homem, pode endurecer o coração do homem. Israel, que é tanto citado aí por ele, que Deus estava correndo atrás de Israel, Israel não queria, e aquele sofrimento, e aquele chororô, e tal, e vamos lá, Israel vem para mim, Israel não quer. Lá em Isaías capítulo 6, eu li um texto lindo esses dias, e está dizendo que no ano que morreu o rei Osias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um trono,
E quando Isaías viu a glória de Deus, no versículo 5, diz: ai de mim, eu estou perdido, vou morrer. E aí Deus pergunta a Isaías: quem há de enviar? Quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui. Aí Deus ele disse: vai, diz a esse povo: podeis ouvir certamente, mas não haveis de entender. Podeis ver certamente, mas não hais de compreender. Embota o coração deste povo, né? Obscurece o coração desse povo, torna-se pesado seus ouvidos, tampare-os os olhos, para que não vejam com os olhos e nem ouçam com ouvidos, e não suceda que o seu coração venha a ver e vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e sucedam que o seu coração venha a compreender e que ele se converta e consiga ser curado. Deus está dizendo: Isaías, você vai pregar justamente para esse povo, mas eles não vão ver, não vão ouvir, não vou agir sobre a vida deles. Eles perceberão com a sua percepção, com a sua cognição, que existe algo diante deles, mas serão incapazes de perceber a grandeza dessas coisas. Cara, eu me preocupo, velho. Meu irmão, minha irmã, eu me preocupo muito com o que está acontecendo nesses dias. Hoje você tem uma rede social onde pessoas muito mais influentes do que eu, do que muitos pastores sérios que eu conheço, conseguem ter mais acesso e entrar e ensinar coisas assim. É bastante complicado. E é como você deve estar perguntando, mas para que chamar o rapaz, né, fazer essa de Pokémon? Eu chamar qualquer pessoa que tem ensinado tal ensino desse de Pokémon. Isso é tão chato, isso é tão... isso ofende tanto, né? Isso é para a gente entender, cara. Se a gente aprende a respeitar um ser humano, ao ponto de a gente medir as palavras, a gente deveria ter muito mais respeito com a doutrina das Escrituras e ter cuidado com o que a gente fala de Deus. Proferir uma frase dizendo que eu posso frustrar Deus, que eu posso impedir os planos de Deus, é melhor eu chamar uma pessoa de Pokémon na rua do que falar uma frase dessa, porque é muito grave. E eu espero que você não creia numa heresia dessa. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima.